Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto da irmã Rosilene Rodrigues chamado Sua Vida em Mim. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi a irmã Rosilene que escreveu, não fui eu. O que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, este esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê luz para entendermos aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Senhor Jesus, que nós possamos entender a Tua mensagem, que possamos colocá-la no nosso coração e também em prática. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, que a gente realmente possa estar atento ao que a Tua palavra diz. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, nossa porção bíblica está em Gálatas 2, versículos 14 até o 21. Então, é Paulo falando aos Gálatas, né? E o versículo 11 começa dizendo que quando Paulo confronta Pedro, né? Quando ele estava lá na Antioquia. E aí ele vai seguindo e vai dizendo que Pedro começou a se afastar, né? Das pessoas que estavam lá, para que ele não fosse julgado mal, né? Então, o 14 diz assim: quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Amém? Nosso texto chama-se Sua Vida em Mim, e o versículo escolhido é a primeira parte do versículo 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha, quando a gente aceita o que Jesus Cristo fez na cruz, o sacrifício dele, tudo que ele sofreu por nós, e a gente realmente crê que ele é o nosso Salvador, a gente confessa que ele é o nosso Salvador, o que acontece com a gente? A gente se torna morada do Santo Espírito de Deus, a gente se torna morada do Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Assim, o Espírito de Cristo vive dentro de nós e a gente morre para a vida carnal, morre para as coisas do mundo, morre para os desejos que tínhamos antes e passamos a viver o quê? Uma nova vida. Aquelas coisas que a gente curtia antes, que a gente achava que era legal, ou a gente achava que não tinha nada demais, agora a luz de Cristo, a luz da salvação, já não é uma coisa que nos interessa, né? Então tem muita gente que fala assim, um dia eu peguei um táxi
E o homem, não sei que lá nós conversamos e eu disse para ele que era cristão e tal. E ele me disse assim: ah, eu vou parar de fumar, vou parar de dançar e aí eu vou para a igreja, né? Primeiro ele queria fazer algumas reformas e depois sim ele iria para a igreja. A mesma coisa assim, os adolescentes com quem eu trabalho, como os irmãos sabem, eu sou assistente social, né? E eles dizem assim, os adolescentes com os quais eu trabalho são adolescentes em conflito com a lei. Então eles dizem assim: olha, dona Mira, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas assim, eu vou fazer isso só mais um tempo e depois eu vou largar e vou para a igreja, né? Como se ir para a igreja, como se a gente pudesse fazer uma reforma de forma que Jesus Cristo nos aceitasse. Não é assim, né? Jesus nos aceita como a gente é, fumando, dançando, roubando, mentindo, fofocando. Do jeito que a gente é, Jesus Cristo nos aceita. E Ele nos transforma a partir do momento que a gente verbaliza, a gente diz que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vem morar em nós e vai nos mostrando aquilo que devemos mudar. Então, nós temos que nos lembrar a cada dia que o Espírito Santo de Deus é a presença viva do Eterno neste mundo, por meio daqueles que o recebem. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos nós que vamos mostrar essa realidade, que nós somos amados por Deus, que nós somos alvo do seu amor, da sua graça redentora. Somos nós que faremos isso. Todo mundo que cerca a gente também é alvo do amor de Deus. Mas nós temos que olhar para eles com que jeito? Com os olhos do Espírito Santo. Nós temos que olhar para eles com olhos amorosos. Para quê? Para que o amor de Deus possa se expandir. Então, aquilo que eu recebi, eu também vou compartilhar. Então, o que a minha vida vai demonstrar para o outro é aquilo que o Senhor tem feito por mim. Então, a vida de Cristo na gente vai gerar o quê? Mudança, transformação. Nós não seremos mais os mesmos. Nós não amaremos mais as mesmas coisas que amamos. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, você mudou, você não é a mesma pessoa, puxa, você não é tão legal, né, como era antes. É porque muitas coisas que a gente fazia não interessa mais fazer. E o Senhor vai nos transformando, vai transformando as nossas ações, os nossos relacionamentos. Nós não faremos nenhuma acepção de pessoas, não é isso que nós devemos fazer. Nós temos que amar a todos como Deus nos amou. Mas existem lugares que para nós já não cabe mais, lá não há interesse, né? Como os jovens dizem, não é a mesma vibe, a gente não vibra igual, como dizem por aí, né? Então, os seus interesses talvez não sejam mais os interesses que havia antes de você receber Jesus Cristo como seu Salvador, né? Então, essa mudança que nos transforma também vai acabar transformando todo o mundo que nos cerca. E as pessoas verão em nós a nossa fé, o nosso amor, como Jesus Cristo atua, como o Espírito Santo pode nos transformar. Esse processo tem que ser dia a dia, dia a dia. É um processo de santificação, é um alvo que nós temos que ter para cada vez melhorarmos, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Em que você pode ser melhor hoje? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Nós que somos cristãos não podemos ser os mesmos que fomos ontem. Temos que ser cada dia melhores. Em que você precisa ser como Cristo? Qual é a coisa que você está vivendo e que não é igual a Jesus Cristo e que deveria ser? Pensa. Eu não sei, você que vai saber, você que vai responder, né? Aquilo que para você é difícil abandonar, aquilo que para você é aquele seu pecado predileto, aquilo que você não gostaria de mudar, peça para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, olha Deus, olha Jesus, eu não estou conseguindo resolver essa questão. Eu quero largar as drogas, ou eu quero parar de mentir, eu quero largar de fofocar, eu quero largar de ser maledicente, mas eu não consigo. Então me ajude, Espírito Santo.
Então, aquilo que é difícil para você de abandonar, ele pode te ajudar e ele vai te ajudar. Então, você tem que ser melhor a cada dia por causa de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Tudo que a gente faz, tudo é para Deus. Até que você chegue ao quê? Ao tamanho, a estatura, como está lá em Efésios 4:13, né? A estatura ao tamanho do varão perfeito, que é Jesus Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Bem, você deve mergulhar nesse processo. Não é uma coisa que começa e para. Não, é um processo. A cada dia nós vamos nos transformando e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Só não podemos desistir. Diga e viva todos os dias. Não vivo mais. Não sou eu mais quem vive, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A vida de Cristo em nós gera mudança e transformação. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Quero também que os irmãos lembrem que em 2022 nós combinamos que vamos crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, a cada minuto vão crer que a vida de Cristo em nós gera mudança e transformação. Amém? Bom, me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.